O turnover na sua empresa está tirando seu sono? Então esse vídeo é para você. Bem-vindo à Empresa no Eixo, uma escola de negócios para empresários que desejam crescer de forma organizada e lucrativa, sem abrir mão do que realmente importa, a sua liberdade. E eu sou Andréa Justo e estou aqui hoje para conversar com vocês sobre um tema que fica na cabeça dos empreendedores, dos líderes. O que a gente está fazendo para afastar os bons colaboradores? Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu quero convidá-los a se inscreverem no nosso canal, a nos seguirem nas nossas redes sociais, porque a gente tem compartilhado bastante conteúdo aí que pode ajudar você, empreendedor, a colocar a sua empresa no eixo. Então vamos lá. Então a gente sabe que manter uma equipe engajada e motivada é essencial para o sucesso de qualquer organização. Só que, por vezes, a gente, com algumas atitudes na correria do nosso dia a dia, acaba afastando os melhores talentos. E a gente vai falar um pouquinho sobre cada um desses pontos. Eu vou trazer aqui alguns pontos que podem afugentar os bons profissionais dentro da sua organização. Então, o primeiro ponto, e eu tenho falado bastante sobre isso, que é uma cultura fraca. Então, assim, quando a gente vai fazer a contratação de um profissional, a gente passa os nossos valores, a gente fala muito da nossa cultura. Esse é um tipo de chamariz que a gente usa para atrair profissionais. E quando ele entra na empresa e ele percebe que tudo aquilo que está no PowerPoint não é praticado, ele se sente enganado. E quando o profissional é qualificado, é um bom profissional, ele vai buscar outro lugar, outro ambiente para trabalhar, porque ele está vendo que tudo aquilo que está no PowerPoint não é praticado no dia a dia pela liderança e pelos demais colaboradores. E isso realmente é desmotivante. Então, ele vai buscar outro lugar. E para que a gente possa evitar que isso aconteça, a gente precisa realmente fomentar a prática dos nossos valores dentro da organização. Então, eu tenho dito aí em alguns podcasts que uma cultura fraca afugenta os bons profissionais e mantém os que não são tão bons. E a gente não quer isso dentro da nossa empresa. Então, a gente precisa trabalhar no fortalecimento dessa cultura e da prática dos valores que estão dentro do nosso PPT. Então, um outro ponto que eu também tenho falado bastante, que eu digo que, inclusive, que é o mal da humanidade, é a comunicação. Então, é extremamente importante que a liderança tenha uma comunicação eficaz com o seu time. Então, hoje é muito comum a gente ter várias falhas de comunicação que fazem com que os colaboradores se sintam desinformados, se sintam enganados e não se engajem num objetivo, numa meta que a gente tenha traçado para eles. Então, imagina assim, uma empresa que está acontecendo um monte de mudança e que essas coisas não são comunicadas de forma clara, porque às vezes a gente comunica de forma velada. Isso é desastroso, vai gerar confusão, vai trazer insegurança e o profissional que realmente é talentoso, ele vai buscar outras oportunidades, porque ele não precisa se sentir confuso no meio do caos. E a comunicação, ela pode trazer essa sensação, uma comunicação falha pode trazer essa sensação para os colaboradores. E para que a gente possa melhorar essa comunicação, então, tem 2 pontos aqui que eu quero destacar. A gente precisa promover esse diálogo aberto. A gente precisa fazer com que o nosso colaborador tenha segurança de nos questionar, de trazer os pontos dele para discutir. E a gente precisa trabalhar a transparência. A gente precisa dar a clareza para os nossos colaboradores do que está acontecendo dentro da nossa organização. E um ponto que é importante, que nisso a gente falha muito, a gente sempre que comunica alguma coisa precisa se certificar de que todos entenderam a mensagem da mesma forma. E que se não entenderam, a gente precisa repetir, e repetir quantas vezes forem necessárias, para que todos fiquem com a mesma visão daquele objetivo, com a mesma visão da razão daquela mudança. Outro ponto que é bastante importante e que às vezes a gente
a gente não pratica isso, porque a gente acha que é da natureza humana isso, né? A gente apontar falhas é muito mais fácil, muito mais frequente do que reconhecer conquistas. Então, a falta de reconhecimento, e quando eu falo de reconhecimento, não é só o reconhecimento financeiro, é de realmente falar do sucesso, da conquista do trabalho daquele profissional. Então, a gente não costuma fazer isso. Então, essa falta de reconhecimento, ela pode fazer com que o profissional se sinta desvalorizado. Então, e isso afeta a motivação e vai fazer com que um bom profissional busque por outras oportunidades. Então, elogios, agradecimentos são coisas que realmente motivam as pessoas. Não é só o dinheiro. Não é só o dinheiro. A gente gosta de ser reconhecido. E para que a gente evite fazer isso, então é importante que a gente crie cerimônias para celebrar conquistas. Então, isso traz um grande ganho e cria um ambiente de mais segurança e satisfação do time. Então, se você tiver cerimônias regulares, né, que aconteçam com alguma frequência, para reconhecer conquistas individuais e da equipe, isso é muito positivo. Um outro ponto que também a gente escuta muito os profissionais colocando isso como um fator para buscarem outras oportunidades, é quando eles não percebem que tem oportunidade de crescimento dentro da organização, que eles estão estagnados naquilo. Então, um talento, ele quer crescer, ele quer trabalhar e desenvolver as suas habilidades. Então, quando a gente não deixa claro para esse colaborador qual é a visão de futuro que a empresa tem para ele, isso também é uma razão de desmotivação desse colaborador, tá? Então, para a gente resolver isso, então é bem importante que a gente tenha um programa de treinamentos, que a gente tenha um plano de desenvolvimento individual, que a gente trabalhe com essa pessoa com frequência, feedbacks, onde a gente vai trazer pontos a serem desenvolvidos e também vai compartilhar com ele a visão de futuro que a empresa tem com relação a ele. Então, isso é muito importante. E um outro fator, e esse é extremamente desgastante, porque gera uma pressão e afeta a moral desse colaborador, que é o microgerenciamento. Então, esse é um erro muito grave que alguns líderes cometem, que é estar acompanhando o trabalho de forma muito profunda e detalhada de cada colaborador. Isso é sufocante e é desmotivador, porque passa essa visão de desconfiança e a pessoa se sente incompetente. E isso para o moral do indivíduo é muito ruim. Então, e como é que a gente faz isso, né? Então, a gente tem inclusive um e-book que está disponível lá no nosso site para você baixar, que fala um pouquinho de delegação, de como que a gente começa a preparar as pessoas para fazerem as atividades. Então, a gente precisa começar a construir um time que seja autônomo, que possa tomar decisões sem precisar da gente. Então, a gente inclusive, tem um vídeo que fala um pouquinho sobre isso. Então, é muito importante que você comece a trabalhar o desenvolvimento das capacidades do seu time e também que você comece a preparar as pessoas para atuarem de forma autônoma. Isso é essencial. Essa liberdade para o colaborador poder trabalhar é essencial. Então, a gente trouxe aqui 5 erros que podem estar afastando os seus melhores colaboradores, que é cultura fraca, comunicação ineficaz, falta de reconhecimento, falta de oportunidade de crescimento e microgerenciamento. Então, se você está cometendo algum desses atos, você pode ser a razão dos teus colaboradores estarem
pedindo para sair da sua empresa. Então, tente evitar esses erros para que a sua equipe esteja engajada e motivada. Invista no bem-estar e no desenvolvimento dos seus colaboradores e isso vai ajudar com que a sua empresa possa prosperar. Então, se você gostou desse vídeo, não se esquece de curtir, de compartilhar e, novamente, se inscreve lá no nosso canal para mais dicas de liderança e gestão. Até a próxima!